Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Graças a Deus, mais um dia de vida que o Criador nos concede e no qual nós devemos agradecer bastante a esse Deus poderoso, Criador, riquíssimo em conhecimento e poder e que tem toda a autoridade para transformar a vida de qualquer pessoa. Meu querido, eu gostaria de, nessa tarde, eu meditar com você em apenas um versículo que se encontra no livro de Filipenses, capítulo número 2 e o versículo número 3. Muito conhecido esse versículo aqui. E diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Veja, meu querido, que esse versículo, o apóstolo nos dá algumas instruções bem relevantes e prementes para o nosso cotidiano. Interessante que essa carta de Filipenses, ela é conhecida como a carta da alegria. É a carta onde o apóstolo Paulo mais fala sobre alegria, gozo, felicidade. E essa carta, ela é uma carta muito urgente de nós nos debruçarmos nela e tirarmos dela alguns nutrientes espirituais que nos fortalecem bastante. Esse versículo, o apóstolo Paulo, ele dá na parte A duas orientações. Ele disse que nós não devemos fazer nada por contenda, por partidarismo, com divisão. O reino de Deus, a matemática do reino de Deus, ela só tem duas operações. É soma e a adição, A adição, que é a soma, e a multiplicação. Quando se trabalha com soma no reino de Deus, trabalha para acrescentar, trabalha para aumentar a quantidade de pessoas, mas não somente a quantidade, mas principalmente a qualidade. Então, isso é a soma. E você deve ser mais um, você e eu devemos ser mais um a somar no reino de Deus. Somar em atitude, somar em ação, somar em testemunho. Então, no reino de Deus, a primeira operação é a soma. Mas tem outra operação que se trabalha no reino de Deus, é a operação da multiplicação. Porque quando vai se demonstrando amor, quando os discípulos vai demonstrando ao mundo que tem Cristo na vida, aquilo vai sendo um diferencial, um farol, um luzeiro, algo que chama atenção e que naturalmente, pelo agir do Espírito Santo de Deus, as pessoas vão aderindo e dizer realmente esse é o caminho correto a seguir, é o caminho de Cristo, é o caminho do amor. Então, as duas operações que devemos trabalhar no reino de Deus é com soma, com adição, com crescimento e com multiplicação, que também é um crescimento ainda mais exponencial, ainda com maior destaque. Então, no reino de Deus nós devemos trabalhar com isso, porque as duas outras operações, a subtração e a divisão, esse é o que Paulo deixou aqui para nós não fazer. Isso é o partidarismo. Isso é a contenda. A contenda, ela causa divisão nos lares, ela causa divisão na igreja, ela causa divisão no trabalho, ela causa divisão na sociedade, ela causa divisão no país. A contenda. Então, uma casa que combate contra si mesma, Jesus Cristo disse, não subsiste. Um reino que combate contra si mesmo não subsiste. Então, no reino de Deus, não é para nós estarmos dividindo força, não é para nós estarmos combatendo como um cabo de guerra. Um puxa para um lado e outro puxa para o outro. E no final das contas, todo mundo perde. Todo mundo perde. Porque se no corpo o meu braço ficar lutando contra o meu próprio braço, uma hora ambos estarão machucados. Se meu braço ficar golpeando o meu queixo, uma hora ambos vai estar machucado. E o corpo é o que padece no resultado final. Então, a orientação do apóstolo disse, nada façais por
contenda. Nada façais que seja para dividir, que seja para subtrair, que seja para deixar uma marca negativa no reino de Deus. Não faça nada disso, foi o conselho do apóstolo Paulo. Onde tem divisão, onde tem desavença, onde tem subtração, onde não se há o mesmo intuito, ali Deus não apela. Por isso que no Salmo 133, o salmista ele deixou nos escrito aquele canto tão precioso. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Não apenas estejam em união, mas vivam em união, que é algo mais constante, algo mais perene. Então esse foi o conselho do apóstolo Paulo. Nada façais por partidarismo. Nada façais por contenda. Esse versículo também, querido, ele também fala sobre motivação. Porque fazer está ligado à motivação. Se a sua motivação, mesmo que você esteja fazendo algo aparentemente certo, mas se a sua motivação está errada, isso aos olhos de Deus não é agradável. Porque o Senhor sonda mentes e sonda os corações, sabe qual é a intenção de cada um. Então, para nós fazermos algo certo, a motivação também tem que estar certa para que isso chegue como cheiro suave diante do trono da graça, diante do Pai da glória. Então, o primeiro conselho do apóstolo Paulo foi esse: nada façais por contenda. Mas esse versículo, ele também nos fala a segunda orientação da parte A. Ele diz: nada façais por contenda ou por vanglória. Vanglória é uma glória vã, uma glória que não é glória, uma glória que rapidamente se desvanece, como fumaça que vem e logo passa, como uma nuvem passageira que vem e logo passa. Então, vanglória é tudo aquilo que tira a glória de Deus, no sentido de o homem querer a glória para si. Isso é uma vanglória. Qualquer pessoa que fizer algo para tomar o lugar de Deus, para ela aparecer, para ela ser o destaque, para ela ser o realce, para ela ser o brilho, para ela estar em primazia, essa pessoa está querendo tomar a glória de Deus, e Deus não divide a sua glória por ninguém. Ou ele está em primeiro lugar, ou ele não está. Certo? Ou Deus está em primeiro lugar na sua vida, na sua família, ou ele não está. Porque Deus não está em segundo, nunca. Deus não está no fim da fila, nunca. Deus sempre deve estar em primeiro lugar. Ou ele está em primeiro, ou ele não está. Então, Paulo disse: nada façais por vanglória. A vanglória, a gente pode entender também como um tipo de arrogância diante de Deus. Porque quando uma pessoa quer aparecer e não que Deus apareça na vida dela, quando ela quer ser o primeiro lugar e não que Deus seja o primeiro lugar na vida dela, quando ela quer ser o brilho e não deixar que Deus brilhe na vida dela, essa pessoa é uma pessoa arrogante. E tem algo que Deus não tolera, que Deus bate de frente, é a pessoa arrogante. A Bíblia diz que ele dá graça aos humildes, mas ele abate os soberbos. Devemos levar em consideração também que a arrogância foi o primeiro pecado, né? Não estou falando do pecado de Adão, mas o pecado de Satanás, que quis tomar o trono de Deus, que quis tomar o lugar de Deus, que quis tomar o trono de Deus. Então com essa arrogância, ele acabou caindo, ele acabou perdendo o seu lugar, ele acabou ficando eternamente condenado aos olhos de Deus. Então esse versículo ele diz: nada façais por contenda e também por vanglória. Se a glória não for para Deus, não faça. Porque o apóstolo Paulo diz: portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, que tudo seja feito para a glória de Deus. Mas esse versículo, irmão, ele também tem algo, um realce para a nossa meditação. Ele tem um detalhe interessante aqui. O apóstolo Paulo disse: nada façais. Ou seja, ele deu um detalhe.
qualquer coisa que você for fazer, em qualquer área que você for fazer, seja na área familiar, seja na área intelectual, seja na área espiritual, seja na área financeira, seja na área moral, seja na área científica, seja na área profissional, todas as áreas, tudo aquilo que você for fazer, não deve ter contenda e nem deve ter vanglória. Ele diz, nada façais. Olha aí a especificação, irmão. Isso é interessante para nós. Nada façais. Aqui tem um advérbio, né? Esse quantificador. Nada. Nada. É indefinido aqui. Qualquer coisa que você for fazer, não faça com vanglória e nem faça com contenda. Tudo na sua vida deve ter esse intuito. Tudo na sua vida deve ter essa intenção. Eu estou fazendo para chamar a atenção para mim mesmo, então a motivação está errada. Não faça esse tipo de coisa. Estou fazendo para gerar divisão numa classe, na escola, numa equipe. Não faça. Se for com essa motivação, não faça. Então, nada façais por contenda ou por vanglória. Mas Paulo, ele foi bem enfático e disse, mas por humildade. Então, a humildade, ela deve ser ali a cobertura de tudo aquilo que a gente vai fazer. Em qualquer área que a gente for fazer, a humildade deve ser a cobertura. A humildade deve ser a motivação. A humildade deve estar presente. A humildade deve ser a liga, deve ser a cola que liga, que conecta as demais coisas da vida. Mas afinal, o que é humildade? Para nós entendermos, nós precisamos começar dizendo o que é humildade de acordo com os parâmetros bíblicos não é. Tá certo? Porque a gente sabe que as palavras são polissêmicas, ela tem vários sentidos, dependendo do contexto, dependendo da situação, dependendo da região, né? As palavras são polissêmicas. Então, dentro da Bíblia, essa palavra, ela tem uma conotação diferente de algumas formas que nós usamos hoje em dia. Por exemplo, humildade nada tem a ver com finanças. Tá certo? Dentro da Bíblia, humildade nada tem a ver com finanças. Porque é costume do povo dizer, não, fulano ali é tão pobre. Aí dizer, é uma pessoa humilde. Essa humildade no sentido de pouco recurso financeiro não é a humildade do contexto bíblico. Tá certo? Nada tem a ver com recurso financeiro. Porque nós sabemos que tem pessoas que têm pouco recurso financeiro e é arrogante. E sabemos que tem pessoas que têm muito recurso financeiro e mesmo assim é humilde. Então, humildade não tá ligada, não está relacionada, de acordo com os padrões bíblicos, à quantidade de dinheiro que você ganha, nem à quantidade de bens materiais que você possui. Outra coisa, a humildade, ela não está ligada à vestimenta. Porque é comum as pessoas verem uma pessoa com a roupa remendada, um sapato furado, maltrapilho, e dizer fulano é humilde. Fulano é humilde. Ligar as vestimentas, o modo como aquela pessoa se veste, a inferioridade, vamos dizer assim, das suas vestimentas, ligar isso à humildade. De acordo com a Bíblia, não. Tá certo? Humildade não tem a ver com vestimento. Porque aquela pessoa pode estar usando um sapato furado, uma calça remendada e ser arrogante. Tem outros que usam terno e uma vestimenta mais cara, mais sofisticada, e pode ser humilde. Do mesmo jeito, pode usar a vestimenta sofisticada e ser arrogante. Do mesmo jeito, pode usar uma vestimenta mais simples e ser humilde. Então, não está ligado à roupa que você usa. Claro que eu não estou aqui dizendo que a roupa não é importante. Não estou dizendo isso. Eu estou falando aqui nesse contexto de humildade. Não é isso, tá certo? Outra coisa, humildade não está ligada à autocomiseração. Ah, eu sou um coitado, eu não sei fazer isso, eu não entendo de informática, eu não entendo de tecnologia,
eu não sei falar, eu não sei fazer, não está ligada à autocomiseração. A humildade não. Aí alguém pode dizer, mas rapaz, fulano é tão humilde, ele não sabe fazer, não sabe mexer no celular, ele não sabe nada sobre tecnologia, ele é tão humilde. Humildade, de acordo com os padrões bíblicos, nada tem a ver com autocomiseração, certo? Outra coisa que nós aprendemos a humildade nada tem a ver com o seu modo de falar. Porque alguém pode dizer por modo, pro quê, e alguém dizer, mas rapaz, fulano é tão humilde, olha o jeito que ele fala, ele não sabe nem falar por quê, ele fala pro quê, ele não sabe nem falar por causa dele, ele fala por modo, ele não sabe nem dizer mesmo, ele diz mesmo. Nada tem a ver com humildade. O seu modo menos rebuscado, ou menos gramatical, ou menos linguístico de falar, nada tem a ver com humildade, tá certo? E outra coisa, humildade nada tem a ver com o seu grau escolar. Porque alguém pode não ter concluído nem o ensino médio, ser analfabeto, e outra pessoa diz, mas rapaz, fulano é humilde, ele não tem estudo, ele não terminou nem o primeiro grau completo, ele não tem um ensino médio, ele não tem um ensino fundamental, ele é uma pessoa tão humilde. Mas de acordo com a Bíblia, a humildade nada tem a ver com o seu grau escolar, pois uma pessoa pode ser analfabeta e ser humilde, de acordo com os padrões bíblicos, ela pode ser analfabeta e ser arrogante, de acordo com o que a Bíblia diz ser arrogante. Uma pessoa pode ter um nível de escolaridade altíssimo, pós-doutorado, por exemplo, e ser uma pessoa humilde, e como ela pode ter pós-doutorado e ser uma pessoa arrogante. Então nada tem a ver com teu grau de escolaridade. Afinal, o que é humildade de acordo com o contexto bíblico? Apesar da Bíblia não dar um significado direto sobre o que é humildade, ela dá alguns exemplos pelos quais nós podemos tirar o conceito de humildade. Por exemplo, humildade no contexto da Bíblia é servir. Servir bem, servir com boa intenção, servir para agradar a Deus, servir de acordo com os parâmetros de Deus e servir bem, tá certo? Servir a Deus. E servindo a Deus, você serve as pessoas. Não tem, irmão, como você servir a Deus se você não quer servir as pessoas. Moisés servia a Deus e servia as pessoas. Arão servia a Deus e servia as pessoas. Jó servia a Deus e servia as pessoas. Jesus servia a Deus e servia as pessoas. Então, esse modo de servir, ele está ligado à humildade. Jesus Cristo mesmo disse, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Jesus lavou os pés dos discípulos, e lá em João capítulo 13, versículo 15, ele disse, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então isso tem a ver com humildade. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Então Jesus Cristo disse aos seus discípulos, dando a entender que humildade é servir, ele disse, olha, os governantes do mundo, os príncipes desse mundo, têm autoridade sobre os demais que estão debaixo deles. Entre vós não será assim. Mas quem dentre vós quiser ser grande, seja servo. Quem dentre vós quiser ser o primeiro, sirva a todos. Então isso é um ato de humildade. É você servir. Servir com a intenção correta, servir a pessoa correta que é Deus, e servindo a Deus você serve ao homem. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Então esse é o primeiro parâmetro de humildade, servir. Outra coisa que nós aprendemos com a humildade, que a humildade ela está relacionada a você se aproximar de Deus e querer saber mais dele. De onde é que nós depreendemos isso? Certa vez os discípulos estavam num debate entre eles, querendo saber quem era o maior, o mais importante, o que tinha o papel principal, ou quem seria o maior, ia ser o maior no reino de Deus. Jesus toma assim uma criança e diz, quem não fizesse
humilde como essa criança, não pode entrar no reino de Deus. Então aqui nós aprendemos uma questão de humildade, que humildade tem a ver com estar próximo a Jesus. O que é que uma criança faz, irmãos? Uma criança, as atitudes positivas, tá certo? Jesus não estava se referindo às atitudes negativas, de fazer birra, de ser infantil, de ser inocente. Não, Jesus não estava enfatizando as qualidades negativas da criança. Ele estava enfatizando as qualidades positivas. E que qualidades positivas são essas? A criança, ela sempre quer estar perto do Pai. Quem é humilde sempre quer estar perto de Deus. A criança, ela tem o Pai como exemplo. Quem é humilde, Deus é o seu maior exemplo. É o nosso herói. É o nosso Pai. É o nosso Redentor, o maior exemplo. A criança, ela sempre quer aprender com o Pai. Quem é humilde, sempre quer aprender mais de Deus. Quem é humilde, sempre quer saber mais de Deus. E outra, a criança, ela quer imitar o que o pai faz. O jeito que o pai fala, o jeito que o pai anda, o jeito que o pai se veste. Aquilo que o pai faz, ela quer fazer igualmente. Do mesmo jeito nós, irmão, devemos imitar nosso Pai, devemos imitar Deus. Se Deus ama, vamos amar. Se Deus é bom, vamos ser bom. Se Deus exerce misericórdia, vamos exercer misericórdia. Isso é atitude da criança. Isso é ser humilde. Isso é querer parecer com o Pai. Outra coisa sobre humildade é que a humildade tem a ver com os ensinos de Cristo. Porque Ele disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, todos os exemplos que Cristo deixou para que a gente faça do mesmo modo, repita, exerça, execute, imite, tudo isso está relacionado à humildade. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Que exemplo maravilhoso de humildade foi Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo disse, mas faça por humildade, ou seja, tudo que você for fazer, coloque a humildade como a liga, como essa conexão muito importante. Aí o apóstolo, ele também dá outra orientação e diz o seguinte, cada um considere os outros superiores a si mesmo. E eu quero dividir esse versículo em duas partes. Primeira parte, vamos pegar o exemplo que ele disse, cada um considere os outros. Vamos até aqui. Cada um considere os outros. Ora, querido, se nós seguíssemos esse mandamento, não teríamos nenhum tipo de problema no mundo. Porque eu ia considerar você obedecendo o mandamento, e você obedecendo o mandamento ia me considerar. Ia haver igualdade. Eu ia olhar para você como um superior. E você da mesma forma ia olhar para mim como um superior. Então o olhar de cada um de nós em relação ao outro era voltado assim para cima, considerando o outro como superior. Então considerar um ao outro, meu querido, já é difícil. Mas se nós seguirmos esse mandamento, evitaremos conflito, evitaremos problemas, evitaremos fofoca, evitaremos discórdia e, por incrível que pareça, evitaremos até morte. Porque quantas mortes não têm sido causadas no mundo por falta de consideração? Por uma esposa que não considera o marido, por um marido que não considera a esposa, por um liderado que não considera o líder, por um líder que não considera um liderado, por um empregado que não considera o patrão, por um patrão que não considera o empregado. Então esse mandamento não está sendo seguido e deve ser seguido. Cada um considere os outros. É um mandamento difícil, mas é possível através da chuva torrencial que o Espírito Santo nos dá, da capacitação plena que ele nos dá, da direção larga e abrangente que ele nos dá e da força que ele nos dá. A força que opera em nós, o Espírito Santo, nos impulsiona a fazer isso. Ele é a força motriz que nos leva para frente. A outra parte do versículo diz assim, a primeira parte, cada um considere os outros, né? Aí o final, considere os outros de que forma?
superiores a si mesmo. Essa parte A ainda é mais difícil. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Isso é muito difícil. Porque o ser humano, depois do pecado, ele sempre quer estar em primeiro lugar. Eu, eu sei, eu posso, eu faço, eu sou melhor, eu sou mais competente. E o eu não sai da boca do homem. Só que quanto mais o homem ele se acha maior, quanto mais ele se acha melhor, quanto mais ele se acha mais capacitado do que os outros, mais vazio ele é. Mais seco ele fica. Mais a sua alma definha. Mais a sua alma sofre. Mesmo que ele não perceba e venha perceber depois, porque uma hora é perceptível, né? Aquilo que está interno, uma hora chega a ser externalizado. Então Paulo disse: cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então, em primeiro lugar no reino de Deus deve ser Deus. Depois deve ser o outro. Isso não quer dizer que você não vai ter cuidado da sua vida, não vai cuidar da sua vida, não vai fazer as coisas da sua vida. Você vai fazer, mas considere os outros como superiores a si mesmo. E se o outro seguir esse mandamento, aí vai ter igualdade e todo mundo vai andar bem e ser muito feliz. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Meu querido, que nessa tarde Deus abençoe você. Que tudo quanto você faça, faça com humildade. Que nada seja por vanglória. Que nada seja por arrogância. Que nada seja com contenda. E que você aprenda, vindo do ensinamento do Espírito Santo, a considerar os outros superiores a você mesmo. Deus te abençoe você e sua família. Amém.